25 de maio é o Dia Mundial da África, um continente com 55 países. 47 integram a África subsaariana. Desse total, 5 falam a língua portuguesa e fazem parte de um grupo chamado PALOP, que é Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Para falar sobre a África lusófona, o Opinião Pernambuco de hoje recebe Arnaldo Sucuma, que é doutor em Serviço Social, pesquisador do Instituto de Estudos da África, ligado ao UFPE, e Núcleo de Direitos Humanos da Unifip. E também o Fernando Sabonete, licenciado em Letras e mestre em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Sejam bem-vindos, Arnaldo e Fernando Sabonete. Bom, como a gente começou o programa falando aí sobre essa data, né, 25 de maio, antes de a gente se adentrar mais na questão da lusofonia, gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa data, né? O que ela significa para os povos africanos? Qual o simbolismo, né, de se comemorar, de se celebrar um Dia da África? Poderia começar, Fernando? Boa tarde a todos. Conforme o professor Waldir já disse, sou realmente angolano-africano e o Dia da África, a gente soma, ou seja, comemoramos esse dia por causa das forças somadas naquele ano de 1963, é isso mesmo, se não estou em erro aqui. A liderança africana que se encontrou em Addis Abeba para fundar a data, ou seja, para pensar as questões ligadas à África como todo, somar as forças para a libertação das Áfricas, somar as forças para a luta que estava ou estamos travando até hoje. Aquilo não foi o início, na verdade, mas é uma continuação que a gente até hoje lutamos ainda. Então, é uma data histórica, é uma data muito importante para o africano e para as lutas africanas. É mais ou menos isso que a gente comemora até hoje. Arnaldo Sucuma, e então, qual a sua visão sobre essa data? Essa data é muito importante, Valdir, Fernando e a todos os nossos telespectadores que estão nos acompanhando nesse momento. É muito importante para a África enquanto o coletivo continental. Como o Fernando colocou, foi 25 de maio de 1963 que foi fundada, na verdade, começou OUA, Organização da Unidade Africana, que depois mudou para a União Africana. E aí, na época, tinham 32 países independentes, mas compareceram 30, né, chefes de estados, na época, em Addis Abeba, para a construção dessa organização. Ele representa muito, ele representa panafricanismo, ele representa essa unidade cultural entre os povos da África que lutavam pelas suas independências. Então, foi uma unidade que permitiu, posteriormente, a conquista de independência de outros países importantes no continente africano. Então, para nós, ela simboliza a unidade entre os povos da África, no campo da cultura, da educação, entre outros. Fernando Sabonete, a gente sabe que tem a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e que aí que envolve, inclusive, o Brasil, envolve Portugal, mas há depois uma segmentação também. De repente, existe esse grupo de países africanos e traz uma sigla denominada de PALOP, ou seja, que são os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Qual o sentido desse recorte do PALOP e isso representa uma dissidência, uma separação? Isso está dentro da CPLP? Qual foi a ideia? Qual é o sentido desse movimento que é feito por esse grupo de países? A comunidade, ou seja, a União dos Estados Africanos
ela tem uma força, mas dentro dessa força tem segmentos de forças que somam com o mesmo objetivo para atuar em diferentes níveis, em diferentes direções. Então, CPLP, ou seja, esse foi idealizado com o objetivo de alcançar os objetivos, ou seja, a força na comunidade que fala a língua portuguesa. E também para melhor organizar. Foi assim, para não ficar só no maior, mas sim foi assim organizar. Não significa que ele está separado da força maior que é a União Africana. Não, não. Ele está por dentro para somar a força maior, para alcançar melhor os objetivos da força maior. É nesse sentido, eu vejo nesse sentido, porque não é só essa comunidade de fala portuguesa. Tem outras comunidades, como, por exemplo, francófona, né? Então, não é só uma frente separada. É uma frente separada, sim, mas com a ideia de alcançar o objetivo segmentado. Ok, Arnaldo. E sobre o PALOP, né, que é esse grupo dentro do grupo, né? Gostaria que você trouxesse um pouquinho mais informações sobre esse movimento, né, sobre o sentido da formação desse grupo. Como o Fernando colocava, o sentido da formação desse grupo PALOP é justamente fortalecer o diálogo cultural e linguístico entre os países que ficam situados no continente africano. Entende? É mais fortalecimento entre esses países. Mas o diálogo é permanente com o CPLP como um todo, que inclui países como Brasil, Timor-Leste, Portugal. Mas, no caso específico da África, onde você tem a maioria dos países que são situados, que falam português situados na África, então se entendeu de que há uma força ali que precisa ter uma interação maior entre si. É por causa disso. Inclusive, isso tem a ver com que quando a CPLP foi criada, em 17 de julho de 1996, foi justamente nesse sentido, porque já havia uma construção de sinergia, de diálogo entre os países na África. Então, isso motivou com que Portugal, Brasil, Timor-Leste, se chegasse a uma construção de que não, então vamos realmente ampliar essa relação nas outras perspectivas culturais. Então, por isso, no caso do CPLP, ele passou a ter um objetivo de uma concertação política e diplomática dentro de uma cooperação em todas as suas formas de promoção e defesa da língua portuguesa através de um intenso diálogo entre esses países no campo da cultura. Justamente, esses órgãos vão facilitar isso. Nós estamos falando aqui de língua, de idioma enquanto uma ferramenta de integração nacional. E aí uma integração que passa por um modo de falar que também é muito próximo daquele que a gente fala aqui no Brasil, ou que se fala em Portugal. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a dimensão social, simbólica e até política do uso de uma língua dentro de uma comunidade ou como elemento de integração entre diferentes comunidades, como isso que está acontecendo, como esse movimento que está acontecendo aí nos países africanos, naquilo que é chamado de África lusófona. Então, a palavra volta para você, Fernando Sabonete. A comunidade dos países falando português, ela convence, aliás, o trabalho tem sido intenso, tem sido também observado por o externo,
sujeito externo, como, por exemplo, uma ilustração que eu trago aqui, que muito que visibiliza esse trabalho com sucesso, é a comunidade, ou seja, a nação Guiné Equatorial. Guiné Equatorial não é comunidade portuguesa, não foi colonizado pelos portugueses, mas sim é uma nação colonizada pela língua francesa, mas ela entrou, ou seja, está com o processo de entrar na comunidade portuguesa por causa do trabalho que está sendo desenvolvido nessa comunidade dos países africanos falando português. E não só por questões econômicas, que o Sukuma também tocou aí, questões econômicas, e fez esse papel de albergar, ou seja, a anexação de outras nações que estão vendo o trabalho mais assim, para poder dizer que é mais eficaz e com resultados melhores. E isso também nós temos que observar que não é só a forma cultural, a forma econômica, também culturalmente está sendo visibilizado, Então, eu penso que o trabalho que está sendo desenvolvido neste grupo é o trabalho com sucesso, é um trabalho visível externamente. Ok, a gente vai fazer agora o primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre a África lusófona e a importância do idioma português nesses países. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco. Eu, Valdir Oliveira, conversando com Arnaldo Sukuma, que é doutor em Serviço Social, pesquisador do Instituto de Estudos da África, ligados à África, da UFPE, e Núcleo de Direitos Humanos da Unifip. Também Fernando Sabonete, licenciado em Letras e mestre em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco. O tema de hoje é a África lusófona. Arnaldo Sukuma, quando a gente fala de idioma, fala de língua, a gente, se vai para o português, a gente lembra muito do colonizador, né? Ou seja, os países africanos eles foram colonizados pelos portugueses e se mantiveram, alguns mantiveram o idioma português. Então, assim, até que ponto essa língua, né, essa permanência da língua do colonizador, ela suscita algo positivo na cabeça, na memória afetiva, né, nas relações sociais, culturais, né, de ancestralidade dos povos africanos. Eu sei que é uma questão meio delicada, né, de se falar, mas, com certeza, isso pontua algumas reflexões. E aí eu dou a palavra para você. Com certeza, Valdir. A língua portuguesa ela tem uma importância. O que constitui para as sociedades que falam português no continente africano, há sim uma interação. Por exemplo, no caso da Guiné-Bissau, se você pensar, muitas palavras da língua nacional, da língua cultural de grupos étnicos, elas acabam entrando dentro do português, diante dessa interação. Uma questão, você teve um processo de colonização que foi muito doloroso, muito problemático, mas a língua ficou. E por isso o grande desafio desse diálogo para trazer, por exemplo, hoje o português que se fala na Guiné-Bissau entrou vários termos, entre eles Jumbai. O que é Jumbai? Encontro. Encontro em português, já no ritmo de Portugal. Mas na Guiné-Bissau isso já entrou. Jumbai significa encontro.
E nesse encontro envolve aspectos culturais, aspecto religioso, né, dentro dessa palavra que já está dentro do português falado na Guiné-Bissau. Então, isso é uma prova de interação de como uma língua ela pode ser enriquecida por outras línguas locais. É um ponto importante. Não é por acaso que a própria CPLP criou um instituto internacional de língua portuguesa dentro da CPLP. Qual é o objetivo desse instituto? É de planejamento, execução de programas, né? Execução de programas de promoção, de defesa e enriquecimento e difusão da língua portuguesa. Esse é o objetivo, né, do Instituto Internacional da Língua Portuguesa da CPLP, justamente para dar esse dinamismo. No entanto, acontece que, nos anos 80, havia maior nível de cooperação, que eu percebo, no âmbito de cursos de língua portuguesa, porque a maioria ainda, por exemplo, nos nossos países, na África, que falam português, fala mais a língua nacional e línguas étnicas do que português. Daí a existência desse instituto para ajudar na promoção de ampliação de diálogo entre português com as línguas locais. Isso dinamiza a própria língua, dá uma vivacidade da língua. Então, por isso, há um desafio que depois veio a se reduzir. A partir dos anos 90 para cá, pelo que eu observo no caso da Guiné-Bissau concretamente, um exemplo, diminuiu muito o nível de cooperação no campo de cursos da língua portuguesa que havia antes. Não acabou, mas diminuiu. E isso tem sido demandado também até hoje. E o Brasil joga uma função importante através da Agência Brasileira de Cooperação, chamada ABC, que, inclusive, neste momento, tem alguns projetos ainda sendo implementados no campo da área de educação, que inclui a língua portuguesa. Inclusive, os centros culturais brasileiros têm a língua portuguesa como um elemento importante de diálogo entre o Brasil, Guiné-Bissau, Brasil-Angola, Brasil-Moçambique, Brasil-Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Fernando Sabonete, como que acontece a interação entre os dialetos, considerando que muitos desses dialetos eles são uma memória também cultural, né, das diferentes etnias, e o idioma português, tá? Então, assim, é importante haver a permanência dos dialetos e a importância da língua oficial. O que fazer para que essa língua oficial ela não seja tão invasiva e acabe descaracterizando aquilo que é muito da origem mesmo, que é da matriz de vida dos povos africanos? Eu vejo as línguas nativas não como dialetos, não como línguas que também somam a essa grande opção que a gente, como nação angolana, teve, nação angolana segmentadas, ou seja, grupos étnicos que formam um grupo maior aqui a nação, mas de segmentos de línguas nativas, somam no sentido de unificação, consolidação de uma unidade nacional, a língua oficial. Ela não chega de ser ela não chega a um instrumento, não chega a ser um instrumento de destruição de grupos de línguas nativas, não, porque é uma opção que a gente fez voluntariamente para nos comunicarmos, já que a nossa própria temos que trabalhar, temos que iniciar do zero, que antes não éramos permitidos falar ou então praticar. A questão de Angola é pouco diferente de Guiné-Bissau e Cabo Verde, que teve uma diferença muito significativa na formação de língua nativa, que é o crioulo, que Angola não teve essa oportunidade, mas nós perdemos as línguas nativas, só os que negaram até o fim, como, por exemplo,
os grupos étnicos que negaram até o fim, que não quiseram aceitar a língua colonial, que é a língua portuguesa. Hoje, estamos aprendendo a língua portuguesa, como é o meu caso, estamos aprendendo a língua portuguesa para nos comunicar. Mas eu tenho a língua nativa. Então, são duas coisas que estou fazendo ao mesmo tempo, aprendendo, manter a minha língua nativa e aprender a língua portuguesa, que é a língua colonial, mas também que não ficou como colonial, mas ficou como veicular para nos comunicarmos do norte ao sul. Ela soma, ela não destrui os grupos étnicos. Arnaldo Sucuma, vamos tentar entender um pouco agora as interações entre o Brasil e os povos africanos de língua portuguesa, os países africanos de língua portuguesa. É possível a gente pensar numa integração profunda, e aí no campo das artes, no campo da literatura, né, do teatro, do cinema. Isso tem acontecido na dimensão possível ou ainda são pequenas as políticas públicas que estimulam, né, que incentivam essa aproximação? Por que nós não somos mais próximos se nós falamos a mesma língua? É muito interessante a questão, Valdir. Aí eu retomo um pouquinho só o que o Fernando colocava, de que muitas vezes alguns parceiros do país, como Portugal, o próprio Brasil, é colocado às vezes de que as nossas línguas não tinham o mesmo patamar de português, mas para nós são línguas igual ao português. Agora, o que a gente trabalha é justamente manter esse diálogo que você coloca, que envolve o campo das artes, o campo da educação como um todo, da cultura, realmente precisa ser reforçada. Eu me lembro de que essa cooperação no campo da cultura, da educação e das artes foi muito forte dos anos 2000, né, até 2014. Teve uma intensa cooperação Brasil-África, né, e aí incluiria não só países da língua oficial portuguesa em África, mas também os países francófonos e anglófonos, ou seja, países ex-colônias da França e ex-colônias da Inglaterra, né, no continente africano. Então, foi muito forte, não como poderia ser, mas já na história do Brasil, foi um período em que mais se intensificou a cooperação no campo da educação, da cultura, das artes. Muito embora o início dessa cooperação ele já se dava nos anos 60, quando os países africanos lutavam pela independência, e o Brasil foi um dos primeiros a defender a independência dos países africanos, Guiné-Bissau, Angola, inclusive. Foi no período, inclusive, do governo militar ainda. E a cooperação começou ali, surgiu o programa de convênio PECG, Programa Estudante Convênio de Graduação, e Programa Estudante Convênio de Pós-Graduação, e no qual nós nos formamos nessa cooperação. Mas ainda, Valdir, falta muito políticas públicas de ambos os lados, né, do Brasil e também da parte dos próprios países, como Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, para intensificar mais esse diálogo entre pesquisadores, entre artistas, entre escritores do campo da literatura. E aí eu me permitam me lembrar, aqui o Valdir, o jornalista que está nos entrevistando, esteve na Guiné-Bissau no âmbito justamente dessa cooperação, em parceria entre a UFPE com a Associação Força Guiné, que na época eu era coordenador, hoje sou simples membro dessa organização formada por ex-alunos que estudaram no Brasil e voltamos todos para o país, fizemos um bonito trabalho no campo da formação e diálogo com os jornalistas brasileiros e da Guiné-Bissau e também no campo das artes, no campo da escola, diálogo com sindicatos de professores, a formação permanente com os professores. E isso tem sido muito importante, embora pouco. Bem, estamos chegando ao final do programa. A gente não deixou claro no começo, né, mas o Arnaldo Sucuma, ele é da Guiné-Bissau, e o Fernando Sabonete, ele pode falar assim lá no começo também do programa, né, que é de Angola. Então, nós agradecemos as suas participações aqui, agradecemos a todos e todas que também nos acompanharam.
O programa Opinião Pernambuco fica por aqui e a gente deseja um feliz Dia da África com muita reflexão, muita luta, muito esforço para que sejamos cada vez mais próximos de todos aqueles que falam a nossa língua. Até a próxima.